Boa tarde, gente. Vamos continuar com as correções. Vamos corrigir hoje a prova do Colégio Militar de Campo Grande 2018. Ok? Texto 1. O circo chegou. Respeitável público, lonas coloridas e uma gente divertida. É o circo que acaba de chegar. Domador, malabarista, elefante, trapezista e palhaços que não param de brincar. Foca mestrada e uma banda afinada. É o circo que acaba de chegar. Venha logo, tá na hora, o show começa bem agora. Venha bem depressa e tome seu lugar. O circo chegou. Então vamos lá. Questão 1. De acordo com o texto 1, A. O circo sofre com a ausência de público, por isso a propaganda? B. Os moradores do lugar ignoram a propaganda do circo? C. O circo está se anunciando aos moradores do novo lugar? D. As atrações do circo estão ultrapassadas para o público daquele lugar? E. As lonas coloridas do circo abrigam poucas atrações. Então vamos lá, gente, ó. O circo sofre com a ausência do público? O título é O Circo Chegou. Lonas coloridas, gente divertida, é o circo que acaba de chegar. Domador, malabarista, elefante, trapezista e palhaços que não param de brincar. Foca mestrada e uma banda afinada, é o circo que acaba de chegar. Venha logo, tá na hora, o show começa agora. Venha bem depressa, tome seu lugar. De acordo com o texto 1, o circo sofre com a ausência do público, por isso a propaganda? Não. O circo chegou e está se anunciando àquela cidade. É esse o objetivo da propaganda. Os moradores do lugar ignoram a propaganda do circo? Não falou isso no texto. Eles não ignoram. Quer dizer que eles olharam a propaganda e aí eles não deram importância? Não é isso. C. O circo está se anunciando aos moradores do novo lugar. Opa, essa é boa, é verdade, né? O circo acaba de chegar, tem palhaço, tem malabarista, elefante, trapezista. Então ele está se anunciando mesmo. As atrações do circo estão ultrapassadas? Não falou isso no texto. E as lonas coloridas do circo abrigam poucas atrações? Também não falou isso no texto, certo? Então, primeira questão, letra C de casa. Segunda questão. No texto 1, a repetição é o circo que acaba de chegar. Reforça a ideia de que o circo está há pouco tempo naquele lugar? Vamos ver aqui a repetição dessa frase, ó. Respeitável público, lonas coloridas e uma gente divertida. É o circo que acaba de chegar. Domador, malabarista, elefante, trapezista e palhaços que não param de brincar. Foca mestrada, banda afinada. É o circo que acaba de chegar. Venha logo. Então, realmente tem duas frases, né? Iguais aqui, dois versos iguais. Vamos ver qual é a pergunta. No texto 1, a repetição do verso é o circo que acaba de chegar. Reforça a ideia de que o circo está há pouco tempo naquele lugar. Opa, essa alternativa é boa, né? Tá dizendo assim, ó, o circo que acaba de chegar, quer dizer, o circo chegou faz pouco tempo. Vamos ver o resto. Reforça o sentido de que as artes circenses ultrapassam o tempo? Não, o circo que acaba de chegar, ele tá falando assim, ó, o circo chegou faz pouco tempo na sua cidade. É isso que esse verso tá falando, né? Ele não tá falando que isso aqui dá sentido de que as artes circenses ultrapassaram o tempo. Não é isso. C.
promove a ideia de que as pessoas do lugar desconhecem esse tipo de manifestação artística? Não, elas não desconhecem, não fala isso no texto, que elas desconhecem, está falando só que o circo chegou e tem tais e tais apresentações. D. Propõe o plano de resgatar naquele lugar o hábito de se frequentar o circo? Por que ele haveria de resgatar o hábito de frequentar o circo? Será que aquela cidade já não tinha o hábito de frequentar o circo? Não é isso, né, que o texto fala. E declara a preocupação dos administradores do circo com as pessoas daquele lugar. Não, né, gente? Esse verso que é repetido lá no texto 1 é o circo que acaba de chegar e está dando a ideia que o circo chegou há pouco tempo naquele lugar. Segunda questão, letra A. Terceira questão. Considerando o emprego da expressão respeitável público, deduz-se que o falante está sendo irônico? Respeitável público. Vamos ver aqui, ó. Respeitável público, lonas coloridas e uma gente divertida. É o circo que acaba de chegar. Então, quando ele diz respeitável público, ele está sendo irônico? Não, né, gente? Ele considera que as pessoas daquele lugar são sempre desrespeitadas? Não está falando isso. Ele quer como público pessoas respeitáveis? Ou ele considera importante as pessoas daquele lugar? Essa questão é boa. Ele quer como público só as pessoas respeitáveis? Não. Respeitável público, o que ele está falando com isso? Que ele considera aquelas pessoas daquele lugar como importantes, né? Agora, ele quer só as importantes? Só as pessoas respeitáveis, aliás, né? Não é isso. E dirige-se somente àqueles que respeitam o circo? Não, ele está se dirigindo a todos. Os que gostam de circo, os que não gostam de todas as apresentações, gostam só de uma ou de outra. Então, terceira questão, letra D de dado. Texto 2, História do circo. O circo é uma expressão artística, parte da cultura popular que visa a diversão e ao entretenimento dos espectadores. A referência é sobre o circo desde a antiguidade. Durante o Império Romano, por exemplo, grupos de pessoas ganhavam a vida fazendo apresentações na rua, nas casas de famílias nobres ou até mesmo nas arenas destinadas às apresentações, anfiteatros. Na Idade Média, grupo de malabaristas, artistas de teatro e bufões, comediantes, viajavam pelas cidades da Europa com suas apresentações. Porém, foi somente em 1769 que o circo ganhou o formato que tem atualmente. Nesse ano, o inglês Philip Astley organizou as apresentações circenses, destinando também uma tenda de lona para as apresentações. Essas seriam itinerantes. Embora enfrentem um período de crise na atualidade, os circos ainda fazem sucesso, principalmente nas reuniões do interior do Brasil. As apresentações contam com palhaços, shows, musicais, malabaristas, equilibristas, apresentadores, domadores de animais, acrobatas, mágicos e trapezistas. Os palhaços brasileiros que fizeram mais sucesso nos circos brasileiros foram Carequinha, Arrelia, Torresmo e Piolim. Comemora-se em 27 de março o Dia do Circo. É uma homenagem ao palhaço Piolim, que nasceu nessa data no ano de 1897. Outra data significativa para o circo é 10 de dezembro, Dia do Palhaço. Além destas duas datas, há o dia 31 de janeiro, em que se comemora o Dia do Mágico, outro profissional muito importante nos circos. Então,
Texto 2 é a história do circo. Quarta questão. A finalidade do texto 2 é: letra A, provocar curiosidade no leitor sobre a vida dos palhaços brasileiros? Gente, em toda o texto 2, ele vem falando da história do circo, né? Que o circo já tinha desde a antiguidade, que no Império Romano tinha circo e as pessoas ganhavam a vida fazendo apresentações. Na Idade Média já tinha artistas, malabaristas. Em 1769, esse inglês aqui, Philip, ele organizou as tendas dos circos. Está falando agora do circo no Brasil, que tem vários tipos de apresentações. Vem falando também dos palhaços brasileiros, carequinha, certo? E fala quais são as datas do nosso calendário que são importantes para o circo. Então, qual é a finalidade do texto 2? Provocar curiosidade no leitor sobre a vida dos palhaços brasileiros? Então, o texto 2 falou só de palhaços brasileiros? Não, né, gente? Ele vem contando toda a história do circo. Quando surgiu, que era bem na antiguidade, quais os tipos de apresentações que tinham desde aquela época. Falou também do inglês, que deu uma lona, um formato de lona para o circo. Então, ele vem falando de várias coisas, e não só sobre a vida dos palhaços brasileiros, certo? Então, letra A está fora. B. A finalidade do texto 2 é apresentar fatos divertidos sobre o circo e sobre a vida dos palhaços. Ele está trazendo somente fatos divertidos sobre o circo? Não, ele vem falando da história do circo, né? De como ele apareceu. Ele não vem falando de fatos divertidos. Letra C. Argumentar sobre. A finalidade do texto 2 é argumentar sobre a importância do circo na vida das pessoas de todas as idades. D. Dar informações sobre o circo e sobre fatos relacionados ao mundo circense. Certo. Aqui, argumentar sobre a importância do circo na vida das pessoas. Não é isso o texto 2, ele fala da história, né, do circo. E não se é ou não importante na vida de alguém. Ele traz a história só. A letra D é boa, vamos ver o resto. Letra E. Informar os leitores. O objetivo do texto é informar os leitores sobre algum aspecto relacionado ao mundo do circo. Algum aspecto? Só algum aspecto? Não, ele vem falar sobre o circo e sobre fatos relacionados ao mundo circense. Quarta questão, letra D de dado. Quinta questão. A palavra em destaque no trecho. O inglês Philip Astley organizou as apresentações circenses, destinando também uma tenda de lona para as apresentações. Essas seriam itinerantes. Traduz a ideia de que... Bom, primeiro a gente tem que saber o que significa um circo itinerante, né? É aquele que é capaz de transitar. Ele é capaz de se locomover. É um circo que vai para vários lugares, tanto que ele diz assim: o circo acaba de chegar. Então, é um circo que se locomove, é um circo itinerante. É um circo que viaja, né? Vai de um lugar para outro. Então, esse é o sentido aí dessa palavra itinerante. Se locomove, viaja, se desloca, certo? Então, vamos lá. Letra A.
Essas seriam itinerantes, traduz a ideia de que as apresentações circenses seriam feitas em um único lugar? Não, né, gente? A gente acabou de ver que o circo é itinerante. Letra B. As atrações circenses seriam realizadas em um horário fixo? Não é isso também, né? Tá. C. O inglês Philip Astley contribuiu com o circo fazendo doações de tenda de lona para as apresentações. Vamos ver? Voltando lá no texto. O inglês Philip, será que ele fez doações de tenda? Em 1769, o circo ganhou o formato que tem atualmente. Nesse ano, o inglês Philip Astley organizou as apresentações circenses, destinando também uma tenda de lona para as apresentações. Essas seriam itinerantes. Então, aqui ele não está dizendo que o inglês fazia doações de tenda. Não, ele organizou a apresentação do circo e agora ela seria com uma tenda de lona. Então, essa alternativa aqui, ó, que ele fez doações de tenda, não. Também não tá certo. D. Quinta questão, letra D. O uso de tenda de lona para as permanentes apresentações circenses foi idealizada por Philip Astley. Vamos ver as outras, né? As atrações circenses seriam realizadas com mudança constante do local de apresentação. Então, é isso mesmo. Essa alternativa aqui é boa, porque nós temos que lembrar que são aqui, ó. A palavra em destaque é essa aqui, itinerante. Então, a gente tem que saber o que é itinerante, certo? Então, olha só. Uso de tenda de lona para as permanentes apresentações? Não, as apresentações relacionados aqui a palavra em destaque no trecho itinerante, então as atrações circenses seriam realizadas com mudança constante no local de apresentação. Quinta questão, letra E. Sexta questão. O ano de 1769 é muito importante para a história do circo no mundo, pois nesse ano as atrações circenses medievais deixaram de ser realizadas em tendas? Não foi isso, né, gente? Se nós voltarmos lá no texto, está dizendo assim, ó. Em 1769, o circo ganhou o formato que tem nos dias de hoje. O inglês Philip Astley organizou as apresentações, destinando também uma tenda de lona para as mesmas. Estas seriam itinerantes. Então, vamos lá. Então, aqui, ó, o que é importante aqui, ó? O ano de 1769 é muito importante, pois nesse ano os bufões deixaram de fazer suas apresentações nas cidades europeias. Os bufões eram os palhaços, né? Não tem nada a ver com isso. O inglês Philip Astley, um dos palhaços mais famosos da sua época, ganhou um circo. Ele não ganhou um circo, né, gente? Ele colocou um modelo de circo com lona. Aqui, nas linhas aqui, nesse parágrafo aqui, que está em laranja, ele fala aqui do inglês, né? Nesse ano de 1769, o inglês Philip Astley organizou as apresentações circenses, destinando também uma tenda de lona para as mesmas, né? As apresentações. Não está falando aqui que ele é palhaço. Então, vamos voltar aqui, ó. O inglês, letra C, sexta questão, letra C. O inglês Philip
um dos palhaços mais famosos de sua época, primeiro que ele não ganhou um circo e depois não falou que se ele era palhaço. Letra C não é. D de dado, o circo recebeu a configuração daquela que tem na época atual? Sim, né? Até hoje os circos são de lona, né? Com a lona, itinerantes. E essa questão D é boa, né? Recebeu a configuração, certo? Qual a configuração? Se apresentar de modo itinerante com lona. E até hoje é essa forma. Letra E. O circo passou a receber do inglês Philip a assessoria permanente para as apresentações? Não falou isso também. Então, sexta questão, letra D de dado. Texto 3. O mágico. Chegara ao grande momento. O mágico caminhou até a beira do palco. Sua assistente, Marialva de maiô prateado, abriu os braços e, com gestos graciosos, parecia oferecer um mágico ao seu público. O mágico falou: Senhoras e senhores, para terminar minha apresentação desta noite, tentarei realizar um truque jamais tentado em toda a história da mágica. Um truque que revolucionará todas as leis da física. Pela primeira vez em um palco, sem o uso de espelhos, alçapões, fundos falsos, projeções, hipnotismo, encanto ou milagre, uma mulher será transformada num pássaro. Sim, com um simples toque da minha varinha, transformarei minha gentil companheira numa pomba branca. Murmúrios da plateia. Marialva sorria. O mágico ergueu sua varinha e aproximou-se da assistente. Tocou seus cabelos salpicados de contas com a ponta da varinha. Nada aconteceu. Tentou outra vez, nada. Ainda estava tentando quando o pano fechou sob vaias da plateia. O mágico abandonou a mágica. Foi ser carteiro. Não durou muito na nova profissão. Batia nas casas e dizia para o destinatário que abrisse a porta. Escolha uma carta, qualquer carta. Trabalhou como maitre em um restaurante. Novo fracasso. Quando virava a garrafa, saía confete no copo. Quando tirava a tampa da travessa, em vez de filé, aparecia uma pomba viva que saía voando pelo salão. As pessoas não entendiam, protestavam. Para acalmá-las, o mágico tirava um ovo da boca. Escândalo no restaurante, o mágico foi despedido. No quarto alugado, que ocupava com 17 baús, argolas, lenços coloridos, alguns coelhos e 6 pombas brancas, o mágico e Marialva discutiam. Tente outra vez, insistia Marialva. Você vai conseguir me transformar numa pomba. Tente. Sou um fracassado. Você não pode desistir. Se não posso ser o maior mágico do mundo, não quero ser mágico nenhum. Você é o maior mágico do mundo. Se fosse, não teria falhado. Tente outra vez. Um dia, o mágico conseguira fazer o contrário. Transformar uma das pombas brancas numa mulher, uma morena de maiô dourado, chamada Dagmar. Mas Marialva batera pé e insistira para que ele desfizesse o truque. Ele foi ser vendedor de roupa para homens. Não sabia o que dizer. Quando mostrava o paletó para o cliente, dizia: nada nesta manga, nada na outra. O cliente não entendia, não comprava, foi despedido. No quarto alugado, Marialva, de maiô prateado, insistia: tenta de novo, pega a varinha e tenta. Um dia, a senhora, que morava no andar de baixo, ouviu um grito do mágico. Um grito estranho de surpresa e orgulho profissional. Deus deve ter gritado assim, quando o primeiro pavão abriu sua cauda. A senhora subiu e olhou pelo buraco da fechadura. Viu o mágico com sua varinha na mão e uma pomba branca, e uma pomba que voava sozinha por dentro do quarto. Não viu Marialva. Glossário.
Maitre, pessoa responsável pelo gerenciamento e supervisão do trabalho realizado pelos garçons de um hotel ou restaurante. Senhoria, proprietária de bens imóveis, senhora. Destinatário, aquele a quem se envia ou destina alguma coisa. Então, eu tenho aqui o texto do Mágico de Luiz Fernando Veríssimo. Vamos às questões. Questão número 7. O que deu origem aos fatos narrados nesse texto? Por que, o autor, Luiz Fernando, escreveu todo esse texto? O que deu origem aos fatos dele? O mágico caminhar até a beira do palco? Marialva, assistente do mágico, de braços abertos, apresentá-lo à plateia? O mágico cumprimentar a plateia, fazendo uma referência direta a ela? O mágico não esperar o momento certo para tocar com a varinha mágica nos cabelos de Marialva? Ou o que deu origem aos fatos narrados nesse texto? Marialva não ser transformada em uma pomba branca? Então, gente, vamos lá, ó. Temos a história aqui do mágico, certo? E aí, ele estava se apresentando e bateu com a varinha. Cadê? Tá aqui, ó, linha 9. O mágico ergueu sua varinha e aproximou-se da assistente. Linha 9. Tocou seus cabelos salpicados de contas com a ponta da varinha. Nada aconteceu. Tentou outra vez, ó. Tocou seus cabelos salpicados de contas com a varinha. Nada aconteceu. Tentou de novo. Nada. E ainda estava tentando quando o pano fechou e todo mundo vaiou. Então, ou seja, não tá dando certo a vida de mágico. Ele fracassou. E aí o que acontece? Na sequência da narrativa, certo? E aí ele abandonou a mágica. Daí ele foi ser carteiro. Ele foi ser maitre, que é tipo um garçom, né? E aí ele dizia, eu sou um fracassado. E que mais que ele foi ser? Ele teve outra profissão aqui, ó. Ah, sim, ó. Foi ser vendedor de roupa para homens. Então, a partir do momento que ele fracassa, a gente tem a narrativa do autor, certo? Então, ó, o que deu origem aos fatos narrados nesse texto? O mágico caminhar até a beira do palco? Não, né? Só ele caminhar até a beira do palco não é motivo para a gente ter todo um fato narrado nesse texto. A origem, por que esse texto foi escrito? Porque o mágico falhou, certo? Vamos lá. Marialva, assistente do mágico, de braços abertos, apresentá-lo à plateia? Não, isso aqui tá no começo do texto. Ó, gente, tá aqui, ó. Chegaram ao grande momento. O mágico caminhou à beira do palco. Sua assistente, Marialva, de maiô prateado, abriu os braços com gestos graciosos e oferecia ao mágico ao público. Mas não foi isso. Não foi esse fator que deu origem ao texto inteiro. Porque nós estamos falando do fracasso, certo? Então, ó, C. O mágico cumprimentar a plateia, fazendo uma referência direta. O cumprimentar a plateia não é a origem desse texto inteiro. O mágico não esperar o momento certo para tocar com a varinha, mas ele tocou no momento certo, né? Aquele momento era o momento certo. O problema é que não deu certo, falhou. Então, o que deu a origem a ele virar vendedor de roupa, daí virou carteiro, virou garçom. O que deu origem a tudo isso? Marialva não ser transformada em pomba branca. Então, sétima questão, letra E. Vamos continuar.
Oitava questão. No texto 3, o narrador é protagonista dos fatos que ele relata? Vamos lá. O que é um protagonista? A respeito do narrador, certo? Ele é protagonista? Bom, um protagonista é o personagem mais importante, certo? O protagonista é o herói, certo? Então, vamos lá. Então, o narrador, vamos voltar ao texto, ó. Chegara ao grande momento, o mágico caminhou até a beira do palco. Sua assistente, Marinalva de maiô prateado, abriu os braços. Então, ó, o mágico caminhou. Então, aqui eu tenho uma narração em terceira pessoa, certo? Se é em terceira pessoa, ele não é em primeira pessoa, certo? O narrador, em relação à apresentação de um texto em terceira pessoa, quer dizer que o narrador, ele é um narrador que observa. Ele está prestando atenção no teatro, lá, na cena do mágico, ele está tentando transformar a assistente numa pomba branca. Então, é um narrador observador. E, ó, ele está vendo toda a vida do mágico. Deu errado aqui a transformação. Ele virou carteiro, deu errado. Ele virou maître, que é um garçom, deu errado também. Ele virou vendedor de roupas para homem, deu errado. E no final, a Marialva fica falando para ele, tenta de novo, tenta de novo. Então, nós temos um narrador que é do tipo observador, certo? E a narração, ela está em terceira pessoa. Vamos continuar. Letra B. O narrador relata traços subjetivos daquele que ele vive. Então, olha, eu já disse que esse texto 3 é um narrador observador. Então, gente, é o seguinte, quando nós temos um texto em terceira pessoa, o narrador pode ser de dois jeitos, né? Um narrador observador, que ele observa os fatos, observa a cena e relata, certo? Observa os fatos, a cena e relata. O narrador observador, ele não tem o poder de saber o que os personagens ou as personagens estão pensando. O narrador observador, ele não tem poder também de saber quais são as consequências futuras dos atos das personagens. Quem é esse narrador que tem todo esse poder? É o narrador onisciente. Esse narrador onisciente, ele sabe o pensamento. Ele conhece o pensamento das personagens. Ele sabe também quais serão as consequências. Ele sabe quais são as consequências futuras dos atos, né? Dos atos e pensamentos também. A consequência do pensamento das personagens, certo? Então, esse narrador
Esse narrador onisciente é um narrador poderoso, que não é o caso do nosso texto 3. Vamos olhar de novo? Ó. O mágico caminhou até a beira do palco. Tudo bem, ele não está falando aqui qual é o pensamento do mágico nessa hora. Ele só está falando o que ele está vendo. Ó, sua assistente, Maria Alva, que estava de maiô prateado, abriu os braços e apresentava o mágico ao público. Também está falando somente o que observa. Senhoras e senhores, para terminar minha apresentação, tentarei realizar um truque. Então, o narrador, observador, está falando a fala que ele viu o mágico falar. Ó, murmúrios da plateia. Parece que o narrador, observador, nesse texto aqui, ele estava lá no palco, na hora da apresentação. Ó, ele diz aqui, ó. Ele tocou o cabelo com a ponta da varinha, nada aconteceu. Outra vez, nada. Foi ser carteiro, foi ser garçom, foi ser vendedor. Então, não deu certo a vida dele. Então, nós temos uma narração aqui em terceira pessoa com o narrador observador, certo? Quando a gente é um narrador observador, a gente faz os relatos, né? Objetivos. Que são relatos objetivos? São os relatos reais, são os relatos que eu estou vendo que está acontecendo. Relatos objetivos são os relatos que eles acontecem, não é subjetivo. O subjetivo é pensamento, está na cabeça das personagens, que não é o caso deste tipo de narrador. Então, ó, relata os traços subjetivos daquilo que ele vive? Não. Tem envolvimento emocional com os fatos desenrolados? Não. Ele não tem, o narrador observador, ele não tem envolvimento emocional com os fatos desenrolados. Ele não diz, não tem nenhuma hora que ele diz assim, ai meu Deus, está dando tudo errado, coitado. Ele não tem esse tipo de narração no texto. Ele simplesmente narra o que ele vê, só. Ele não dá o sentimento dele em relação àquilo, certo? Então, se ele não dá o sentimento dele em relação àquilo, esse narrador do texto 3, ele não se envolve emocionalmente com a história, certo? D, ele apresenta os fatos à medida que eles acontecem. Certa essa alternativa. Foi o que eu falei aqui, né? Narrador observador em terceira pessoa, observa os fatos, observa a cena e conta. É só isso. Letra E, adianta todos os fatos decorrentes dos atos da personagem. Quer dizer, quando ele diz aqui, ó, adianta todos os fatos, ele está dizendo que ele conhece o futuro, né? E vai saber as consequências dos fatos decorrentes. Não, ele não adianta nada. Simplesmente ele relata o que acontece ou o que aconteceu, certo? Então, oitava questão do texto 3 é o narrador que apresenta fatos à medida que eles acontecem. Narrador observador. Então, oitava questão, letra D de dado. Nona questão. O mágico não durou muito na profissão de carteiro. Por quê? Vamos ver, gente, o que aconteceu? Ah, lembrei. Ó, foi ser carteiro, não durou muito. Batia nas casas e dizia para o destinatário que abrisse a porta. Escolha uma carta, qualquer carta. Então, ele queria fazer mágica com aquelas cartas de baralho, né? Quando ele ia entregar uma carta para alguém. E as pessoas não deviam ter muita paciência. Então, ele falhou como carteiro. Então, vamos lá. Ele confundia os endereços? Não. Letra A, não. B. Os destinatários o reconheciam quando ele batia nas suas casas? Não, ele não era reconhecido. C. Ele ainda se comportava como um mágico,
querendo fazer um número de adivinhação de cartas. Essa é boa. Vamos ver o resto. D. Os destinatários, quando abriam a porta de suas casas, desconfiavam da intenção dele. E quem ia receber a carta desconfiava da intenção do mágico? Não. E ele obrigava os destinatários a adivinharem a carta que recebiam? Ele não obrigava, né? Mas ele queria fazer mágica. E agora a profissão não era de mágico, era de carteiro. Então, nona questão, letra C. Ele ainda queria trabalhar com mágica e queria fazer o número de adivinhação de cartas. Nona questão, letra C. 10ª questão. O emprego das vírgulas no trecho um dia, a senhoria, que morava no andar de baixo, ouviu um grito do mágico. Linha 38. O narrador teve a intenção de... você está vendo aqui que um dia a senhoria, e ele está falando quem que é essa senhoria, né? Onde ela morava, está dando uma explicação sobre ela, que morava no andar de baixo. Então, que morava no andar de baixo é uma explicação sobre quem? A senhoria. O que é a senhoria? É a dona do quarto que o mágico alugava. Então, vamos continuar. Vamos lá na linha 38, só para a gente ver, 38. Um dia, a senhoria, que morava no andar de baixo, ouviu um grito do mágico. Vamos voltar lá. Tá. Então, com o emprego das vírgulas, olha aqui. Então, eu tenho uma vírgula aqui e uma vírgula aqui, certo? Para que servem essas duas vírgulas? Então, o emprego das vírgulas no trecho, o narrador teve a intenção de expor os fatos argumentados pela personagem principal do texto. Bom, gente, a senhoria apareceu no finalzinho do texto, né? Que é a dona do quarto. Ela é personagem principal? Não, né, gente? Ela não é personagem principal. Personagem principal é o mágico. A senhoria é personagem secundário. Então, a letra A já está fora. B. O narrador teve a intenção de, com o emprego das vírgulas, dar a informação resultante das inferências da personagem secundária. Ele está só explicando aqui quem é a senhoria, certo? Quem é a senhoria? Ele não está dando uma informação baseado na inferência dela. Ok, gente? Vocês sabem o que é inferência? Vamos lá, Inferir é a mesma coisa que deduzir. Mesma coisa que perceber, saber, concluir. Então, vamos lá. Então, aqui, as vírgulas serviam para dar a informação resultante das deduções da personagem secundária. Isso aqui não é uma dedução, né? Que morava no andar de baixo, não é uma dedução da senhoria. É uma explicação sobre ela. Ela que morava no andar de baixo não está deduzindo, não está concluindo nada a respeito dela. Quer dizer, não está deduzindo que ela inferiu. Ela inferiu. Então, ela não está fazendo inferência. Só está explicando, certo? C.
evidenciar uma informação adicional a respeito de quem estava no quarto do mágico? Então vamos lá. O emprego das vírgulas. Um dia, a senhoria que morava no andar de baixo. Então, letra C, evidencia uma informação adicional a respeito de quem estava no quarto do mágico? Ela não estava no quarto do mágico. Restringir o sentido do lugar onde morava a dona do quarto do mágico? Então, qual é a importância das vírgulas? Apresentar uma explicação sobre a dona do quarto do mágico, certo? Essas vírgulas, isso aqui é chamado de aposto. Está explicando sobre quem era a senhoria, certo? Então, 10ª questão, letra E. No aposto, inclusive, eu posso tirar essa parte que está marcado aqui em laranja, ó. Um dia a senhoria ouviu um grito do mágico. Se eu tirar, não vai fazer falta. Mas se eu coloco, eu estou acrescentando informações, eu estou explicando quem que é a senhoria, ok? Então, 10ª questão, letra E. 11ª questão. No trecho Não Viu Marialva, linha 41, conclui-se que... Vamos lá. Vamos ver a linha 41. Tenta de novo, pega a varinha e tenta, falou a Marialva para o mágico, certo? Um dia, a senhoria, que morava no andar de baixo, ouviu um grito do mágico, um grito estranho de surpresa e orgulho profissional. Deus deve ter gritado assim quando o primeiro pavão abriu sua cauda. A senhoria subiu e olhou pelo buraco da fechadura. Viu o mágico com sua varinha na mão, e uma pomba que voava sozinha por dentro do quarto. Então, olha só o que fala aqui pra gente. Linha 41. Não viu Marialva. O que será, então, que aconteceu? Vamos lá? Vamos agora responder a questão. Não viu Marialva na linha 41. Conclui-se que o mágico escondera a sua assistente? Então, a assistente foi escondida? Não. Ela viu uma pomba branca e estava escrito lá, tenta de novo, tenta de novo. Qual era o objetivo do mágico? Desde o início do texto, transformar Marialva em uma pomba branca. Quando a senhoria olha pelo buraco da fechadura, tá lá o mágico, tá lá a varinha e tá lá a pomba branca. Mas não tá Marialva. O que será que aconteceu? B. A assistente do mágico se escondera para não ser vista? Se escondera, será? A assistente do mágico havia ido embora? D. A assistente do mágico havia sido transformada numa pomba. Essa é boa, né? Porque esse é o objetivo do mágico desde o início. E a dona do quarto queria ver quem estava com o mágico naquele momento. Então, não viu Marialva. Conclui-se que virou uma pomba. Então, 11ª questão, letra D de dado. Texto 4. Isso sim que é vida boa. Eu queria ser de circo. Ai, que vida original. Trabalhar todas as noites, divertindo o pessoal. Os aplausos da plateia, toda aquela vibração. Sempre novas gargalhadas, sempre mais animação. Eu queria ser do circo, conhecer os bastidores, que a plateia nunca vê, ver de perto os domadores, dar comida ao chimpanzé, ver a cama do anão, ver as focas amestradas, ver a jaula do leão, ver a cara do palhaço sem pintura e fantasia,
e vê se a mulher barbada faz a barba todo dia. Lá no circo, eu imagino, mal termina a função, os artistas vão comer sem pagar nenhum tostão. A pipoca que quiserem, quanto for que os contente. Um montão de algodão doce, guaraná e cachorro-quente. Isso sim que é profissão, não conheço outra melhor. Pois é isso que vou ser logo quando eu for maior. Então, o texto 4, isso sim é que é vida boa, de Pedro Bandeira. Vamos responder as questões. 12ª questão. O ponto de exclamação do verso "Ai, que vida original" indica A. Então vamos lá, ver aqui, ó. Texto 4. Eu queria ser de circo. Ai, que vida original. Trabalhar todas as noites, divertindo o pessoal. Ó, então, ai, que vida original. Ele está falando, para que serve esse ponto de exclamação aqui? É isso que ele está perguntando. Então, vamos lá. Letra A. O susto. Ai, que vida original indica o susto do sujeito lírico com a vida no circo? Ai, que vida original. Ele está assustado quando ele diz isso? Não. O espanto do eu lírico com a vida no circo? Ele está espantado? Ai, que vida original. Não é espanto. Ele está assim, puxa, que bacana essa vida de circo. C, o entusiasmo do eu lírico com a vida no circo? Essa questão é boa, vamos ver o resto. D, a surpresa do sujeito lírico com a vida no circo? Ele ficou surpreso ou ele ficou, letra E, a indignação? Ele está indignado? Então, 12ª questão. Ai, que vida original. Ele está entusiasmado, né? Ele quer ser um trabalhador de circo. 12ª, letra C. Voltando aqui a esse verso, então, só para a gente aprender algumas coisinhas. Isso sim que é vida boa. Então, nós temos 1, 2, 3, 4 estrofes. Nós temos aqui, ó, primeira estrofe tem 8 versos. O que é verso? Cada linha dessa estrofe. Segunda estrofe, aqui nós temos 12 versos. Verso é cada linha de uma estrofe, certo? Terceira estrofe, nós temos aqui 8 versos e a última estrofe, que ele queria essa profissão de trabalhar no circo, né? É a 4ª estrofe, a última. E nós temos 4 versos, certo? Vamos lá. 13ª questão. A palavra em destaque no verso "Ai, que vida original", primeira estrofe, revela a ideia de que a vida no circo é sem regras? B. As atrações circenses são executadas de forma irregular? A vida no circo realiza-se fora dos padrões considerados comuns? Ai, que vida original. Original é diferente, né? Ai, que vida original. O que ele está querendo dizer com isso? Ele está falando, que vida diferente. Eu queria fazer parte dessa vida, né? Vamos ver aqui. Eu queria ser de circo. Ai, que vida original. Trabalhar todas as noites divertindo o pessoal. Os aplausos da plateia, toda aquela vibração, sempre novas gargalhadas, sempre mais animação. Eu queria ser do circo, conhecer os bastidores, conhecer os bastidores que a plateia nunca vê. Os domadores, chimpanzé, anão, as focas, o leão, o palhaço. Então, lá no circo, eu imagino, mal termina a função, quer dizer, o trabalho, os artistas vão comer sem pagar nenhum tostão, a pipoca que quiserem, quanto for que os contente.
um montão de algodão doce, guaraná e cachorro-quente. Então, ele está achando essa vida uma vida bacana, né? Uma vida diferente, original, e que era essa profissão que ele queria quando fosse mais velho. Então, ai, que vida original, a vida no circo é sem regras? Não, não foi isso que o texto disse, né? Deve ter muitas regras lá. B. As atrações circenses são executadas de forma irregular? Não. Tem uma regularidade das apresentações, de tudo, né? C. A vida no circo realiza-se fora dos padrões considerados comuns? Essa questão é boa. Ai, que vida original, é uma vida diferente, né? Fora dos padrões que são comuns. Quer dizer, a pessoa fica viajando de um lugar para o outro, não tem uma moradia fixa, então realmente é uma vida fora dos padrões. Vamos ver as outras alternativas. D. A vida dos artistas circenses é extravagante, tendendo a ser uma desordem? Não falou isso no texto. Como eu disse antes, deve ter uma ordem. Letra E. A vida no circo é comum, tanto quanto original? A vida no circo é comum? Não, né, gente? É uma vida original, diferente. Então, 13ª, letra C. 14ª. Na comparação entre o texto 1 e o texto 4, é correto afirmar que ambos os textos são isentos de subjetividade?